Pão de vida aos dia 6 de novembro desse ano 2025. Mais uma edição de Pão de Vida na no devocional chamado Pão de Vida. E dá esse nome Pão de Vida, para ver Jesus falar, a mim que pão de vida, a mim que pão que disse do céu. Vou para comer pão que disse do céu, maná, é morrer tudo no deserto. Mas a mim pão que disse no céu, que bem para dar voz vida e vida com catacaba. Amém? Então, esse no manual, aos Pão de Vida, dia 6 de novembro, tema que te ensino e falando assim, na tempo de câncer, suma es. Tempo de câncer, suma es. Amém? Então, aos, todo mês, nós temos um versículo que nós lança de desafio, para não poder guardar a palavra de Deus, nós encornar cada versículo, mensalmente, um versículo para não poder encornar. E mês de novembro, nós temos um versículo que está no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Que falando assim, mami, cada minha vida nenhum valor. Missão completa minha corrida com alegria para trabalho que o Senhor Jesus dá para fazer, para contar a palavra de boa nova, de graça de Deus. Essa é a palavra do apóstolo Paulo. Ocha, e na preparar para vai para Jerusalém, e tudo gente na chora vai caminhar para vai. Mas ele, e falei na vai. Com tudo o Espírito Santo revelar, vai tudo isso, que é que na perala. Para ver desde esse chamado, e contar vai como, e não sofrer tanto quanto, para ver o nome de Jesus. Ele se bebesse. Mas ele falou, ele já se vida e cada nenhum valor. O que é interessante? E para completar, se carreira, se chamado, se ministério com alegria. É como eu contar no livro de Timóteo também, 2 Timóteo, ele contando lá como ele e fazia um bom combate e guarda-se fé. Coroa de justiça na peral. Amém? Então ele que fala, ele que lhe interessa só de contar para cumprir o trabalho que Jesus Cristo dá para fazer. Que serve para contar boa nova de salvação. É boa nova de graça de Deus. Amém? Esse versículo que nós temos, Atos capítulo 20, versículo 24, que nós temos para encornar esse tempo todo. Amém? Então, Pão de Vida hoje, e recomendando para nós ler no livro 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 até versículo 28. Para ver que esse é um manual que está te ensinando reflexão da palavra de Deus em vários livros. Livro do 1 Coríntios, nós começamos a estudar, nós bem para, dia 6 de outubro, nós parava no capítulo 7 mesmo, versículo 21, nós vai bater versículo 24. Lá que nós parava, no mês de outubro. E esse mês, exatamente dia 6 também, e completou o mês, então nós retomamos esse estudo. Então, hoje nós temos versículo, nós vai logo para versículo 25, 26, 27, 28. Hoje nós temos 4 versículos que Pão de Vida te para nós ler, para ver, e um texto que está tecido, nós está lendo, 3, 4 ou 2 versículos para tecer mais comentário, para não poder entender o que versículo não falando, para não entender a palavra de Deus. Para ver que basta só ouvir a palavra, importante, e para não entender. Amém? Então, não vamos fazer leitura na 1 Coríntios, livro, está no Novo Testamento, agora tem na Bíblia na crioulo, está na página 156. Então, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25 até versículo 28, e falando assim, acerca daqueles que solteiro, nunca tem ordem do Senhor, mas não está dando opinião sobre quem que de fiança para via de misericórdia do Senhor. Num tempo de câncer, suma não está nele, olha como um homem deve ficar na maneira que está. Se você tem mulher, acabou buscar separar dele. Se você tem, acabou buscar mulher. Mas, se você casa, e que como você peca. Se você ajuda a casa, também é que peca. Mas tudo que casa na sofrer câncer na tempo. Ele começa a livrar a voz dele. Amém? Essa é a passagem do apóstolo Paulo, outra vez, apóstolo Paulo na igreja de Coríntios, que ele próprio plantar, e bem dar conselho sobre
sobre casamento. Capítulo 7 trata, para ver nosso livro de 1 Coríntios, e livro que o apóstolo Paulo disse para tratar assuntos que levantaram na igreja, manga de problemas que tem na igreja, então, e começando a tratar cada assunto, cada capítulo que se assunto. Nesse capítulo 7, e trata questões de casamento. Questão de casamento, ele que não lê. Ele, nesse ponto de vista, suma aqui fala, ele, nesse ponto de vista, na canseira que tem, nessa época, crise que a gente não passa, situação que crentes não passa, vida que tem aqui tempo, então, apóstolo Paulo, e olha como, e fala, na tempo de canseira, sumes, ele olha como, cara, quem livre fica na estado que está, a boca casa, mantico bu minher que ao separar ele, a boca casa também, e minher que ao casa, ele fala, essa é minha opinião, caminda, mas também, e capabia como, para via de misericórdia de Deus, a mim crente, espírito também contém, espírito orientado nesse sentido. Mas para como este casa, é que pecado? Não, é que pecado. Subo este casa, é que pecado. A boca vai direto a este casa, é que pecado. Mas fala, vos tudo dos, se vos casa, e nem câncer só, é crise que nós está nele, que nós vive. Então, cada quem bom, na chamada que Deus é chamado, mantém aqui que o chamado. Se você converte, você é casado, mantém como mulher, é capaz de largar, não fala, amigos é crente, gastar na coisa de sermão, gastar na coisa de uso, gastar na tipo de coisas, amigos não buscam a mulher na igreja. A palavra de Deus vem para contar como estou errado. Mulher que está retendo, vou continuar aquele até dia que morto rapa até vós. Amém? Então, mas a boca que casa ainda, vou poder casa. Então, você não vai ajudar, ponto de vida, esse no comentário, que aqui falando sobre esse assunto desse, que o apóstolo Paulo te ensina sobre casamento. Amém? Ponto de vida falando assim. Nós ribaos para continuar com o estudo da primeira carta de Paulo para crentes de para crentes de Corinto. Capítulo 7, que nós está nele, focar nos assuntos de casamento. Paulo chega na ponto de considerar como aqueles que purificam sem casa e devem ficar sem casa. E fala, e bem de si próprio conselho e que como Deus que dá essa ordem. E fala também como, mesmo que bem de si conselho, e se bem como, e que bem de si carnalidade, para e ter o Espírito de Deus com a guiar. E naquele sentido, com o tema da Osai, Paulo tarda a mostrar eles como Deus chamando para a vida de paz e que chamando para meter na estresse. Logo, crentes devem ficar no estado que Deus chama eles. E dá motivo forte que manda e posicionar-se. E que como Paulo e alguém carnal goste. Mas, e me busca caminho fácil para crente. Paulo fala, na tempo de câncer a suma não está nele. Olha como homem deve ficar na maneira que está. E olha como e tem câncer econômico na todo lado. E tem dificuldade financeira na manga de caos. Câncer tem goce na manga de família. Não está depende de campanha de coco de caju. Logo, manga de crentes está marcando casamento no mês de maio, junho ou julho, para dinheiro por ter bocado. Outra hora, campanha que está balinada, logo o plano de casamento está dando. Paulo fala, e hoje é câncer de tempo, que comanda crentes burri mais câncer de casa, mente riba de sua cabeça. Como é de fazer a nós jovens? Apóstolo Paulo, ponto de vida falar, como é de fazer a nós jovens agora que casa ainda? Não continua. Paulo fala, mesmo que não fala de câncer econômico que tem, acabou entender mal. Se você tem mulher, acabou buscar separar dela. Se você tem, acabou buscar mulher. Mas, se você casa,
e cá como a peca. Se vai ir a casa, também cá peca. Mas tudo que casa, na sofre câncer na corpo. E ele, com este, livra a voz dele. Nunca deve de correr de casa, para via de falta de dinheiro, para via, se não fazia assim, pecado não aumenta na metade. Não emoção, que está jovem para dificuldade de dinheiro que tem. E miste, para idade que dizer. Boca peca, para vai diante com o programa de casamento na metade de câncer que nós está nele. Deus me está conselhando na que parte. Não pode fazer no casamento de uma maneira simples, conforme a possibilidade que Deus dá. Dá no testemunho ontem de como que Deus ajudando com o casamento de nossa filha. Não decidi como, não cana copiar como que a gente está fazendo. Não cana medir força com ninguém, para não gastar no concurso com ninguém. Deus orientando, naquilo que não deve de fazer, tudo corre mais maravilhoso do que não pode pensar. Outros falam, opa, não a cópia é boa maneira de uma festa de casamento. E que é obrigatório para fazer cama de chão, mala de 5 metros de altura, 2 sacos de farinha para bolo, anel de 500.000 francos CFA e manga de outras coisas. E que é obrigatório para com essa casa. Ponto de vista deste conselho. E fala assim, na tempo de câncer assume um casamento muito simples que vai ajuda para evitar estresse com dívida. Acabou mais na casa, mas vou tirar coisas que é necessário. Festa e que casamento. Agora que casamento. É que o ponto de vista na barra fácil, a boa jovem que casa ainda. A boa noiva que me está casa. Ponto de vista na vai dar o conselho, que casamento? É que festa que casamento só. Ouve só o que casamento. Casamento é que? Paga budote. Paga documento de tribunal. Vou vai altar do Senhor para benção. Esse e tudo. De que ponto de vista funciona. Amém? Esse que é casamento. Primeiro, se vê que família me está para dar dote de casamento. Paga aquilo. Segundo passo, tratar documento na tribunal tudo para a casa. Para ver tribunal, autoridade, aliás, e está considerado casado, hora que vou casa na tribunal. Então, Deus e fala para não respeitar a autoridade. Vamos estar casa. Vou na tribunal, é que o ponto de vista fala, ruma os documentos tudo na tribunal. Hora que eu acaba tudo, vou casa já. Vou casa já, depois vou subir ao altar, vou receber bênção. Faça o casamento da maneira simples. Amém? Então, fala Deus, muito obrigado. Esse que o ponto de vida tem na os para tudo aqueles que me estão em casa. Apóstolo Paulo dá sua opinião, ele que o ponto de vida te ensina. Apóstolo Paulo mostra sua opinião. Apóstolo Paulo fala, opinião caminha dá. Mas também como a mim descrente não. Mas a mim crente que tem espírito que não guia. Minha ideia é de como e bom cariquim, maneira que Cristo chamava você do salvo, mantém aquilo. Se o chamado você ser casado, continua como mulher, acabou largar. Continua como homem, acabou largar. Se você casa, o apóstolo Paulo fala, é melhor, acabou casa. E fala que é para ver o tempo de câncer que tem. Essa nessa época aqui na conta. Hoje também na época que tem. Concretamente, não fala ali no Portugal. E gosto manga jovem para casa, está ficando cuida. Casa, onde que não vai morar com mulher. Dinheiro para fazer festa. Ali ponto de vida bem da opinião. É como anda nós nesse ministério. Nesse ministério, de ponto de vida. Lê. Nós abre porta para todos os jovens que me estão em casa.
Igreja não apoia para ajudar naquele bolo. Tudo não, a igreja não dá providência para buscar local de fazer, para o povo de baixo, tá? Para tudo a gente poder comer. Que sério na buffet que tem gosto. Você entrar lá, tudo que você comer, vou pagar um preço único, comer, tô com farta, vou sair. Vou pagar, vou bebida. Então, jovem, vamos ter casa, procura, vou casa de mora, vou quarto, para ver tudo, nós está na tempo de câncer. Botou já quarto para 600 euros, 500 euros, é que é fácil. Então, esse que o ponto de vista me está ensinando. Faça um casamento simples, de uma maneira simples. Primeiro, paga dote. Acabou lambu filho de alguém só, vou contar o casamento, dote, cuide, paga, boca paga, vou lambu só para a casa, o lambu já não vai a casa, boca paga dote. Ali passos que o de seguir. Primeiro, paga dote. Segundo, casa na autoridade. Terceiro, vou começar a subir altar. Essa que é a forma correta para poder juntar. Então, aos pontos de vista bem para bem despertar no comando, tudo aqueles que me estão casa. Faça o casamento de uma forma simples. Cabo sinta pera para vir de festa, que a festa que é casamento para vir que e falar como não emoções, cana perano não. Sentimentos, desejos. Esse e que não nasce aquele. Desejo de fazer sexo, desejo de beber água, desejo de comer. Aquilo é obrigatório. Vou me estocar e tem. Não nasce esse e biológico. Desejos biológicos. Desejo de vai casa e banho. Boca pode falar aquilo. Então, irmão, ele que o ponto de vista fala. E fala aquilo, cana pera não. Aquilo cana pera, aquilo cana maina, aquilo na missão para ir resolver. Então, ver o bobinho está na viver na pecado, você tem desejo de fazer sexo, sem casa, você está na fornicação. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, lista de gentes que quando entrar no reino do céu, fornicação está lá. Fornicação é que? Quem que casa, mas e na servir de mulher. E pecado na olho de Deus. Tu está falando, me declarar, já tudo gente se vê, a mim que na casa, a mim já está Jacobo, a nós que na casa, então fica na servir de bom. E na servir de mulher, e pecado na olho de Deus, e pecado. E pecado. Então, esse que não vem para me ensinar, legalizar. Legalizar para a casa. Esse que é bom na olho de Deus. Legalizar, fazer o casamento de uma maneira tão simples. Para glorificar o nome de Deus. Para ter esse respeito para a família de uma mulher. Paga dote. Para respeitar uma mulher. Meter a aliança. Casa aquele. Aliança. Aquilo é contrato. É um símbolo que eu poder fazer. O range é anel de fantasia. A minha tinha na casa. Anel de fantasia que usa. Mas em casa. Não tem antigo, não tá, vai casa na autoridade, ou me paga dote, vou casa na autoridade, vou para a igreja, vou receber bênção, vou sair, vai correr família, mesa tá puro na varanda de família, na Guiné, palmo tocado, vou famílias abençoadas, vou casa. Mas, bruta de festas, e depois manga deles meio de casa. Mas ponto de vida bem para me encorajar os. Casa de uma maneira tão simples, maneira que o autor do livro dá um exemplo, como a eles. Ele que se mulher. Pensa, planeia. Falei, cana fazer casamento de ser filha. Suma que outros está fazendo, cana copia outros. Não fazer naquela possibilidade que Deus deles. Realizar casamento de ser filha. Gente fala, credo. Esse moda ali, esse está muito bom. Eu falei que precisa para ter manga, coisas, e que é obrigatório para ter aquilo. Coisas altas que não cansa a cabeça amanhã. Esse que o ponto de vista tem na osso. Para aqueles que têm vontade de casa. Casa na maneira simples de possibilidade para Deus e abençoar. Amém? Que Deus está abençoando com essa palavra. Esse que ponto de vida de nós que não tem. E falar, depois botar, vai altar do Senhor para bênção. Esse e tudo. Para Deus e abençoar, meu irmão. Abo como esta casa, ponto de vida bem para bem encorajar os. Casa, na boa maneira simples. A nós próprio que está ali na Europa, não já? Numa seu casamento, tudo na autoridade, vai só na seu café, toma seu café, família só, paga, cada quem paga, comer, cabeça, vai. Casa. Sinta-se dura cabeça. Boa economia e para boa vive. Mas nós guinenses,
Cada 15 dias, como é que não está me fácil? Mas para Deus é dando graça. A boa como monca e essa costa fazer o casamento de maneira tão simples para glorificar o nome de Deus, para andar na santidade, vou fazer a vida puro diante de Deus, para Deus abençoar a vida, esse que ponto de vida bem para alertar. Que Deus está abençoando, para Deus ajudando, para não fazer aquilo que não agrada a Deus, para não fazer aquilo que não agrada ao homem. Amém? Que Deus está abençoando. Até a quinta-feira, se Deus quiser, não está junto mais a mim, missionária Antônia. Para Deus abençoar.